Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Pois é, galera, mais uma edição do podcast Ailson Lino convida, conforme prometemos para você, a segunda parte dessa entrevista espetacular com ele, Guilherme Costa, superintendente executivo da Chevrolet. Você viu quanta história bacana na primeira edição? Você vai ver coisa? É nessa edição que eu vou explorar bastante o Guilherme aqui agora. Guilhermão, você de volta aqui ao nosso podcast, numa segunda edição, para a gente dar sequência àquele bate-papo tão bacana que foi a primeira edição. Você, de fato, é mais do que aquilo que eu pensava. Eu acho que nem você sabe o tamanho que tu é, cara. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, amigo. Obrigado. E bom você falar de Chevrolet, né? Porque é engraçado... Banco GM Financial, Consórcio Chevrolet Serviços Financeiros. Que bom, eu tenho com certeza autorização dos meus amigos da General Motors para pegar esse sobrenome Chevrolet e condensar tudo na nossa marca, que é a nossa gravata. Obrigado, amigo. Que legal. E eu vou como neto nesse nome. Você é o filho que pega esse sobrenome Chevrolet. Eu como netinho cá embaixo, ó, Chevrolet também, porque aí o Ailson Lino hoje já é Chevrolet também, né? Há muito mais tempo que eu, diga-se de passagem. Guilherme, eu quero aqui dar o meu depoimento até com relação à equipe que vocês têm no consórcio Chevrolet. Eu vivo isso com essa equipe. Eu quero aqui falar para todo o Brasil, para todo mundo que está nos assistindo, aqueles que já estão no consórcio Chevrolet operacionalizando com ele, aqueles que estão pensando, aqueles que ainda vão entrar, independente disso. Repito, eu já passei por várias administradoras. Não tenho nada para falar delas, muito pelo contrário, todas elas foram e são muito importantes na vida da gente. Lógico. Mas quando eu falo da equipe do consórcio Chevrolet, você citou o Gerson Constantini, que é um cérebro extraordinário, iluminado, e a equipe debaixo do guarda-chuva desse Gerson, que é do teu guarda-chuva, que é o Marcota, que é a Fernandinha, que é... Gente, eu vou parar aqui até de falar de nome, porque eu posso esquecer. Aí vai ser injusto com alguém. Vai ser injusto com alguém, não quero ser injusto, por favor, então não vou falar em nomes, tá? Mas essa turma do consórcio Chevrolet é de fato diferenciada. Eu digo isso porque eu já trabalhei e trabalho com outras administradoras, todas são bacanas, mas a Chevrolet tem realmente uma característica que vai muito além do que você entrega, o que deveria entregar profissionalmente falando. Vocês humanizam o trabalho, vocês humanizam o atendimento, não só para com a rede, para com nós que vendemos o seu produto, mas também, talvez, principalmente, com o cliente lá da ponta. Porque quando eu levo um problema, alguma coisa para ser resolvido para esta tua equipe, eu coloco eles com o cliente, com ao outro lado, e eles abraçam, eles humanizam o atendimento. Então, para você que ainda não tem um consórcio Chevrolet, nem comprou ainda, você como cliente ou você como rede que está pensando em aderir ao consórcio Chevrolet na sua empresa, vai por mim que eu estou falando, porque eu vou fazer 40 anos mexendo com Chevrolet. Conheço mais de 10 administradoras, estou aqui na Chevrolet de vez desde 2018 e eu posso provar isso no meu dia a dia. Estão de parabéns, desculpe aí eu estar aí puxando aí essa sardinha toda, essa brasa para sua sardinha, mas é o que eu sinto. E você é meu cliente. Quero agradecer muito a sua equipe. E você é meu cliente, nós tratamos a rede concessionárias como cliente, isso que você fala para mim e para o time é o maior reconhecimento, vale mais do que qualquer bônus, é o reconhecimento. O relacionamento tem que ser o nosso pilar número 1. Né? E a gente vai continuar sendo merecedor ou trabalhando para ser merecedor de sermos a principal opção de financiamento dentro da rede de concessionárias para financiamento, para consórcio, para seguros e para soluções financeiras. Guilhermão, eu fico analisando o brasileiro, porque consórcio é uma mania brasileira, é uma mania do brasileiro. Por que eu digo isso? Porque eu tenho aí talvez 10, 12%, olha só, dos nossos clientes contemplados e que não faturaram o carro. Ou seja, por que esse cliente entrou no consórcio, buscou a contemplação, agora que já tem, ele não fatura o carro? Porque tem muitas forma de entrar no consórcio para investir, para tirar como dinheiro, para fazer um investimento, para fazer isso e aquilo outro. Veio no sorteio que ele não queria e ele deixa lá, que continua na Selic, sai do indexador do carro, mas no dia seguinte já está aplicado pelo sistema financeiro brasileiro, ele não está perdendo dinheiro, está sendo corrigido diariamente. Mas isso aí é o quê? É a mania do brasileiro.
Sim. Eu tenho gente contemplada por lance que está lá com o dinheiro ainda não tirou. Ou seja, E provavelmente essas pessoas estão pelo menos na segunda ou mais cota de consórcio. isso que eu ia dizer para Exato, você. exato. Ele é contemplado numa ou duas ou na terceira cota que ele tem, e pasme. Ao invés dele faturar o carro, os carros que ele já pode fazer isso, ter uso do crédito, ele faz outra cota, não vai fazer outra. Exato. Primeiro, você tem um aqui para tirar, não, depois eu resolvo. É a mania do brasileiro. Por isso só já vale a pena qualquer rede concessionária Chevrolet aderir ao consórcio, sem contar com todas Quem as outras começa a entender vantagens. de consórcio, seja ele em qualquer nível, sendo administrador, sendo o cara que vende ou o cara que compra, vira uma cachaça. É uma cachaça. É uma cachaça, você falou certo. É uma cachaça. E às vezes eu fico irritado com alguns influencers financeiros que vão de boca cheia falar do consórcio sem ter a propriedade. Nó. E tem uma meia dúzia de 6 ou 7 que fazem isso aí. Mas tudo bem. A gente tem que respeitar sempre, até vivemos numa democracia, né? E numa empresa que tem que sempre reconhecer toda a diversidade do mundo, né? Inclusive de opinião. Mas o consórcio, realmente, eu me lembro que durante a pandemia você participou de um podcast também, ou de uma live com o Ricardo Vasconcelos. Verdade. E aí você falou, poxa, o consórcio Chevrolet, ele reinventou o consórcio, a maneira de pensar consórcio, a maneira de vender consórcio, a maneira de estrategicar consórcio. E isso aí se dá exatamente por isso. A gente não tem mais uma relação de produtividade ou de crescimento, sejam em progressões aritméticas ou geométricas ligadas à Selic. Não tem mais isso, né? E quem consegue gerenciar, né, a retirada do crédito em espécie e fazer um ciclo virtuoso com outros tipos de investimentos, inclusive de renda fixa, para não correr nenhum tipo de risco, Sim. consegue ganhar e escalar seus ganhos de uma maneira, mas eu acho que isso é até assunto para um podcast separado. Né? Que é o que você consegue fazer para potencializar o produto consórcio como investimento, né, na pessoa física. Mas geralmente quem compra a primeira e consegue dar upgrade, né, seja no patrimônio, né, financeiro ou no patrimônio de bens materiais, que no caso é o veículo, dificilmente não usa o sistema de consórcio para continuar perpetuando essa história. Pois eu vou te contar um segredo da minha própria vida, da minha própria... Tudo que eu tenho hoje, materialmente falando, financeiro e economicamente falando, foi o consórcio que me deu. Exato. A casa onde eu moro, foi o consórcio que me deu. Os carros da família, todos os carros, pelo consórcio. Aquele nosso barquinho também foi pelo consórcio. Então, eu sou suspeito para falar. Você se deu e ele abreviou. Exatamente, exatamente. Agora, no próximo dezembro, farei 40 anos trabalhando com o segmento de consórcio. Sempre quando eu falo sobre a minha vida e a minha vida no consórcio, Sim. eu faço um comparativo com os dois rios, Negro e Solimões, que eles nascem separadamente, depois eles acabam caminhando juntos por 7 quilômetros cada um, oceano adentro, ou seja, 14 quilômetros, né? 7 de cada um, sem se misturarem, né? Água dentro d'água sem se misturar, né? Mas eles, aos 7 quilômetros, eles percebem, eu tenho que virar oceano, só rio não me convence, não me convém. Eu já fui rio até aqui, agora chegou a minha vez de virar oceano. De virar mar. De virar mar, oceano, mar. Né? Aí eles se juntam e desaparecem, entre aspas, no mar. Eles deixam de ser rio, passam a ser mar. Assim aconteceu comigo e o consórcio. Eu nasci na década de 1960, especificamente em 62. O consórcio 2 anos antes. Nós nascemos basicamente juntos e caminhamos até 1985, igual Rio Negro e Solimões. Um olhando para o outro paralelo, e quando foi 85 resolvemos então virar oceano. Sim. Nós temos que nos casar. Lógico. Então a minha história se funde ali com a história do consórcio, e eu sou o consórcio sou eu, e esse casamento é eterno, e eu sinto muito orgulho, sobretudo com as administradoras por quais já passei, e a atual, que é minha cachaça, como você falou. Exato. É o consórcio Chevrolet, por tanta
coisa, tanto benefício que o consórcio tem. Mas, Guilhermão, eu quero aproveitar que agora a gente já falou de Banco Chevrolet, de montadora Chevrolet, da história da Chevrolet, que está fazendo 100 anos no Brasil, 47 do consórcio. E nós, eu e você tem 30 anos nessa história, né? Que fundiu a tua história com o Banco GM, bem como eu fundi a minha história com o consórcio, né? Então, eu quero saber mais um pouco do Guilherme, né? Então, você foi um jovem de 20 e poucos anos que entrou na Chevrolet, galgou degraus, e não vai parar. O seu topo é lá no pódio. E eu queria falar, você teve um problema de saúde aí no decorrer dessa sua trajetória e que te trouxe grandes ensinamentos, foi um momento muito importante na sua vida. Me desculpe adentrar nessa parte pessoal, mas eu queria saber mais, junto com todo mundo que está nos assistindo, como foi, por onde você passou, o que passou e como foi essa experiência? Então, até por sermos grandes amigos, né? E eu me lembro, e toda vez que eu encontro com o Gersino, com o Gel, eles acabam, né, lembrando o quanto rezaram, né, nessa época. Mas, assim, o principal ensinamento é que eu tive um acidente sério no meu pâncreas quando eu tinha 39 anos. Eu estou com 50, então foi exatamente há quase 11 anos atrás. Foi exatamente em janeiro de 2014, ou seja, fez 10 anos esse ano. E eu sempre fui um cara muito intenso, né? Muito intenso. Eu não sabia fazer nada sem ter um nível de intensidade muito alto. Então, o primeiro ensinamento que eu tive com isso tudo, já chegando onde você perguntou que foi o que eu tive, foi que o dia termina e amanhã começa outro. Não precisa você, né, querer matar, né, tudo num dia só, né? Você pode cadenciar um pouco a tua velocidade, a tua intensidade, contrabalanceando a tua vida profissional e pessoal, né? Mas em 2014 eu tinha um nível de intensidade muito alto no meu trabalho. Eu estava me autoavaliando como invencível, imparável, uma máquina. E eu acho que Papai do Céu acabou me dando um grande alerta, né? Tive um acidente muito sério no pâncreas. O nome é a pancreatite necrohemorrágica aguda, o que eu tive. Então, necrosou meu pâncreas. Foi por um estouro de taxa foi por hipertriglicemia, ou seja, a estouro de taxas de triglicéridos. Então, quando a gente fala, né, assim, das doenças e dos perigos, né, da vida moderna e estressante de hoje, que a gente nunca acredita até acontecer com a gente, né? E que são doenças ou situações que a gente nem lembrava na década de 70, 80, 90. Gordura no fígado. Hoje todo mundo tem gordura no fígado. Ninguém falava de gordura no fígado na década de 80. Né? Enfim, eu tive essa pancreatite, então é uma doença muito séria, tem um índice de mortalidade muito alto. Tive alguns anjos da guarda na minha vida. Na época eu estava no Rio de Janeiro, voltando de uma temporada grande que eu morei em Recife, aqui, atuando na regional Nordeste. Então, sempre tive um vínculo muito forte com a região Nordeste do país. Tenho aqui grandes amigos. Fui para o Rio e tive acordei com muita dor, a dor aumentou, meu corpo envergou, não conseguia mais levantar, dali para o hospital. E do hospital, só 8 meses depois eu saí. Né? 8 meses você ficou internado? Fiquei internado 8 meses. Graças a Deus, apareceu um anjo da guarda, que foi um cirurgião muito fora da curva, que me olhou e falou, vou tomar esse caso para mim, e me fez fazer uma série de promessas para ele, né? Uma delas é me privar de umas coisas que eu mais gostava de fazer, que antes era tomar a minha cervejinha. Que não era só uma cervejinha, eu como te falei, era intenso em tudo, até na intensidade de beber. Né? Então, adorava beber, era um dos meus maiores prazeres que eu tinha era tomar minha cerveja, tomar meu uísque, como bom morador de Recife que eu era, como já morei em Salvador também. Sim. E, enfim, acabei tendo que mudar tudo isso. Foram 23 cirurgias
e não foi por vídeo, foram cirurgias propriamente ditas para fazer a cura dessa doença que eu tive. Saí com colostomia, com hérnia, saí mal, mas saí, né? E fiquei depois um tempo com colostomia, depois fiz a reversão da colostomia, muito bem sucedida por esse mesmo cirurgião, e ganhei uma nova oportunidade de viver, né? Não teria conseguido se não fosse o apoio da minha família presencial, né? Minha esposa, meus filhos, meu pai, que estavam sempre ali no dia a dia, né? Presencialmente, quando podiam estar, porque muito desses 8 meses eu acabava tendo que dormir em UTI sozinho, fiquei entubado um tempo por uma reação à morfina que eu tive, então foi um período muito difícil, muito, muito difícil. Quando eu levantei a primeira vez, eu não consegui ficar em pé, achei que a minha vida ali tinha realmente chegado. Primeiro, o medo de morrer nos 4 primeiros meses, que até os 4 primeiros meses eu não tinha certeza da sobrevivência, da cura da parte necrosada do meu pâncreas. Depois, obviamente, já tinha certeza que eu tinha passado por aquela, mas que as sequelas seriam muito fortes. E tive um apoio incrível da minha família. Na época, minha filha mais nova tinha 6 meses de idade, então não tinha tido muito convívio com ela. E eu tenho certeza que foi um dos fatores que me fizeram ter força interna para passar por aqueles 8 meses, né? No hospital, agradeço aos médicos e tudo, e principalmente os amigos que eu tenho por esse Brasil afora, que oraram por mim, que com o poder da fé me tiraram daquela situação e me trouxeram até hoje aqui, né? Engraçado, Guilherme, engraçado, é uma forma só de Lógico. falar. Dentre esses seus amigos, né, excluindo a sua família, que é o Sim. pedestal principal, lógico, né? Como você mesmo citou, eu pude perceber, eu pude vivenciar o tanto quanto Gersino e Gel gostam de você. Porque eles se preocupavam demais. Como todo o grupo GNC na época, hoje New Chase, nós nos preocupávamos muito com você, e a gente via que o Gersino e o Gel não era no Guilherme parceiro comercial que eles estavam pensando. Sem dúvida. Era no Gui, como ele te chama, no Gui, carinhosamente. A preocupação, as orações, né, aquela energia positiva que você recebeu de todos os lados. Lógico. Quero destacar o Gersino e o Gel, porque eu convivo com eles e convivo com o nosso grupo. Eu fiz recentemente. E eles têm um carinho extraordinário por você, viu? Eu fiz 40 anos no hospital, né? Então, eu tinha como hábito, Ailson, comemorar o meu aniversário de 5 anos. 25, 30, 35, ia fazer 40. E nos 40 eu estava no hospital. Então, não pude comemorar o aniversário no hospital. E aí, comemorei os 41, já superado todo o medo. E aí, comemorei os 41 com grandes amigos. E recentemente fiz 50, né? Mas estávamos viajando juntos, você estava comigo, né, na Espanha, quando eu estava completando 50 anos, num reconhecimento, numa viagem de reconhecimento aos grandes parceiros, e você estava nela também, assim como o grupo New Chase, e eu recebi, e o vídeo de Gel, que é um jovem, né, brilhante, eu vi Gel, né, hoje fazendo negócio com ele de igual para igual, não de igual para igual, mas como cliente e concessionário, e você vê, mais de 50 pessoas gravaram vídeos em homenagem ao meu aniversário e fizeram um vídeo, né, muito bem feito, e você falou nesse vídeo. E o Gel também falou, né, e o Gel, ele chegou, falou, né, e ele reforçou muito essa questão do âmbito pessoal. E é isso que se leva da vida, né? Não vamos levar nenhuma herança material, nós vamos deixar, né? Então, que isso continue se prolongando aí, fazendo grandes amizades, conquistando a confiança e sabendo que o dia tem 10 horas no máximo, 10 e meia, né? Né? O certo seria 8, né? O certo seria 8 com 6 de sono e acaba sendo uma utopia para gente que vive num mercado super competitivo e desafiador como nós vivemos. É quase impossível fazer isso. Mas eu consegui, ter um contrabalanceamento muito interessante
dessa ausência do álcool. Não estou estimulando ninguém para parar de beber, porque beber é muito gostoso, mas eu confesso que eu fiquei mais rápido, né? Com raciocínio mais rápido, com uma velocidade melhor pós a minha doença do que antes da minha doença. É a questão da cerveja, e às vezes eu nem percebo que você está tomando cerveja sem álcool. Eu estou bebendo com você Exato. está na felicidade do mesmo jeito. É que você vê sem psicológico, álcool. é psicológico. Agora, já que você falou em psicologia, dentro da psicologia, né, existe o behaviorismo, né, Careron, né, o Skinner, que foi pioneiro em behaviorismo radical. Behaviorismo nada mais é do que comportamento. Né? Então, o que acontece? Tudo isso que você falou de gel com relação a você, isso é estímulo e resposta. Ele estava respondendo a um estímulo que você faz com todo mundo que você lida, com o seu carisma, com o seu talento de ser gente. Né? De ser gente que eu falo, gente além do profissionalismo, do seu talento de, como o Dale Carnegie fala, de fazer amigos e influenciar pessoas, é uma obra do Dale Carnegie. Então, esse behaviorismo, né, de estímulo e resposta. O que o Gel falou naquele vídeo, expressou e expressa sempre com relação a você, nada mais é do que aquilo que ele vê em você. Se vê em você, é porque você estimula essa coisa boa da gente amar você, gostar de você, porque você é um cara fora da curva. Né? Você é um cara além do trivial que a gente vê. Você tem uma relação com a física quântica, com a energia, com Deus, assim, muito privilegiada. E eu também bebo nessa fonte desse privilégio, porque eu estou do teu lado e você acaba me irradiando. Obrigado, muito legal, amigo. cara. Obrigado demais. Você é um cara diferente. E você sabe que eu guardo quando você... E aí, quando você gravou lá na pandemia, lá com o Ricardo, eu mandei pro WhatsApp da minha filha aquilo ali para guardar. E aí eu vou lá e toda vez que eu tô meio cabisbaixo, que é normal, perfeitamente normal, você acordar um dia mais cabisbaixo, menos motivado, com mais reclamações. Você ainda está na fase humana, né, irmão? Você vai clicar ali e escuta 2 áudios daquele que eu já viro a chave, desço pra garagem e vambora. Agora, Guilherme, tem tanta coisa para te perguntar, tanta coisa para a gente conversar. Conversar com você é muito bacana, cara. Obrigado, amigo. Porque eu nem percebo que eu estou fazendo podcast. Estou batendo um papo com você. Lógico. De irmão para irmão. Inclusive, uma coisa que eu quero até lembrar, a rede de concessionária Chevrolet, né? Hoje eu conheço mais de 15 países, tudo através do consórcio Chevrolet, onde vocês me levam no programa Clube Diamante. Clube Diamante, né? Então, além de tudo isso que nós falamos, das benefícios que o consórcio, né, tem para com a sua rede, ainda tem os seus líderes, né, e toda a rede, quem queira o titular indicar, essas viagens maravilhosas aí pelo mundo inteiro, esse benchmark que a gente faz, esse network, é maravilhoso. Esse último agora, você sabe que eu tô acostumado, né, para falar em público para 400 pessoas, 500, dependendo da convenção, e eu gosto, né, pode falar Você é um eloquente, é um em cara... público, mas você sabe que nesse Clube Diamante, quando eu fui anunciar o cantor... O Sting. O Sting. Sting, foi. O Sting fez uma... A gente, entre outras coisas que a gente foi colocando como requinte do Clube Diamante, que é uma viagem de incentivo para titulares e diretores da rede de concessionárias Chevrolet que performam dentro do nosso programa de meritocracia, a gente faz uma viagem internacional e tenta fazer uma viagem para entregar aquilo que o dinheiro não compra, né? Porque... Eu sou testemunha disso. Exato. Então, a gente tenta ter várias cerejas de bolo durante a viagem, até para cativar, né? Para fazer com que os concessionários, não tem segredo nenhum, continuem fidedignos a gente e que seja mais um motivo para ele ser parceiro e reconhecido por nós e pela GM. E o Sting, ele pediu para fazer um anúncio. Eu quase terceirizei essa empreitada para você, porque eu sei que você tem um nível de retenção mas alto. graças a Deus você não fez isso. Porque assim, não sei se todo mundo que acompanha o podcast também acompanha o Ailson nas redes ou em outros canais que ele tenha, mas o Ailson nessas viagens ele consegue, durante os translados,
Eu não sei se a fonte é só o Google, ou se a fonte é Google Plus ou mais o guia local. Só sei que você consegue chegar num determinado ponto da viagem e fazer transmissões com nível de conhecimento do local que talvez nem o guia local tenha. E você não está lendo, aquilo está saindo da tua cabeça, porque não tem teleprompter ali no celular para você ler e gravar aquilo que você está gravando. Eu falei, cara, o Ailson tem um nível de retenção. E você lembra que a gente estava no jantar, e durante o jantar... Você me pegou ali, hein, cara? É pré-show. Falei, cara, como é que eu vou decorar todos os prêmios, né? E os engajamentos que o Sting, né? Que é um show para praticamente menos de 250 pessoas que a gente tinha ali. É um show Acho que ele nunca fez um privado, show tão privado quanto e foi aquele, né? muito legal, né? Que E, vale assim, pro mundo inteiro. e a gente conseguiu manter o segredo que o Sting era a cereja do bolo até o final, né? No final, ninguém conseguiu Ninguém descobrir. conseguiu descobrir. E eu tive que decorar para poder anunciar a entrada do Sting, né? Dizendo que ele tinha ganho tantos Emmys, tantos, né? Que ele era engajado. O altruísmo. Exato. Enfim, e aí eu fiquei nervoso ali. E por mais que a gente seja amigo, né? E tenha aqui conversando como se eu estivesse na tua casa, ou você na minha, ou a gente na própria concessionária ou no restaurante, é uma responsabilidade muito grande estar aqui representando a marca, né? E tá falando com você e com o teu público. Fico muito feliz. Meu guru, tá aí porque eu te chamo meu guru. Tudo isso que você falou, na verdade, é o inverso, né? Porque em matéria de conhecimento, de altruísmo, de coração amplo, de uma pessoa simples, eu estou muito aquém de você, cara. É verdade isso. E não sou eu só que está falando isso, qualquer pessoa que convive com você. E com relação a esses insights que eu recebo aí nessas viagens, né, de culturas que eu nunca vi, nunca estive, não li também, eu acho, não, eu tenho certeza que é uma legião de espíritos evoluídos, trabalhadores da seara de Jesus, que me iluminam, meu guia espiritual, que nessa hora me dá uns insights, e que muitas das vezes, Guilherme, quando eu ouço a edição, eu falo, como é que foi? Eu acho que não fui eu, não. Eu fui utilizado por alguém para falar aquilo. Eu acho que sim, eu não tenho uma capacidade para algumas coisas. O ano, a forma, quem fez. Eu falei, nossa, bom. Obrigado por você. Pelo menos o seguinte. Se você depois dos 40 e eu depois dos 30 precisar de emprego, a gente sabe onde procurar. É verdade. Eu vou ser apresentador de cantor e você pode ser guia turístico facilmente, porque com certeza não... Ô, Guru, eu sempre falo para Gercindo e para Gel, nessas nossas conversas informais, desses bate-papo, porque quem é Gercindo Coelho, filho e pai para mim? Eles fazem parte da minha família, da minha história. Nossa. Eu não sei se eles pensam assim com relação a mim. Eles livres para pensar o que quiserem. Acho que pelo nível de criticismo que às vezes eles exageradamente colocam na cobrança que ele faz a você e a mim dentro do nosso business, é filho, porque só se cobra filho. Eu também acho. Né? Mas eu tenho assim, um convívio, eu tenho uma relação com Gercino e com Gel, e também com o Nilinho, que é o irmão do Gercino, e também com o pai Nilo, que eu fiz 20 e tantos anos de campanhas políticas para Nilo Coelho, para governador, para deputado federal e para prefeito da cidade, né? Então foram quase 5 campanhas que eu atuei presentemente. Me desfalcava, né? Quando você ia, vendia menos. Mas eu falava assim, não quero nem saber, não venda, não cai a produção, eu me virava. Exato. Eu não trabalhava 24 horas por dia, eu trabalhava 25, eu pegava uma hora do dia seguinte emprestado. Exato. Então, assim, com o Gercino, eu sempre falo para ele o seguinte, né, que talvez eu esteja sendo um bom piloto para essa máquina que eu piloto. Mas eu não seria esse piloto se não fosse a máquina do grupo New Chase. Então, a máquina é importante, está sempre azeitada, está sempre pronta. E não tão somente um bom piloto e uma boa máquina se casam e dá certo. É preciso ter uma ligação, é preciso que haja algo além da boa máquina e do bom piloto. Esse algo é a dedicação, é o amor, né?
Então, máquina e piloto só dão certo se houver entrega, amor, dedicação. Empatia. Portanto, empatia. Portanto, eu falo para os coelhos, né? Ó, se está dando certo a tua máquina com o meu pilotar, né? A minha forma de pilotar, é porque há muito mais além de máquina e piloto. Essa empatia, esse amor. Então, eu adoro a máquina Grupo New Chase e acho até que eles adoram o piloto que tem. Eu acho que essas coisas acontecem com você com relação à Chevrolet, com relação ao banco, que é uma máquina espetacular. Mas você também é um piloto à altura, viu, cara? Obrigado. E vou. Eu sou, né? Eu tenho que continuar sendo. Porque a gente está, né? E tem que ser merecedor para sermos. Ser é uma coisa e eu estar é outra, né? Então, eu sou, estou, mas eu quero continuar sendo merecedor para ser o né? Ser o presente. Essas histórias todas que nós contamos aqui, né? Esse carinho que o Grupo New Chase tem por Guilherme Costa, sobretudo o Gel e o Gessino Coelho, o carinho que ele tem por você, que eles dois têm por você, é muito evidente. Quando eles falam no Guilherme, eles falam como Guilherme, amigo, parente mesmo, além daquele Guilherme, parceiro comercial do Banco Chevrolet, do consórcio Chevrolet. E isso eu gosto porque eu me sinto também ali na família. Você é um cara que realmente faz a diferença. Agora, Guilherme, a gente está contando muitas histórias aqui que aconteceram contigo, comigo. Tem uma que eu quero aqui trazer para você, não sei se você já conhece, mas eu quero trazer de antemão para você que está nos assistindo. Eu vou contar um pedacinho da minha história, que inclusive você vai poder conferir minha autobiografia que eu estou terminando, agora no próximo ano, no primeiro semestre do nosso livro já vai estar editado, já pronto para você ler. Eu vou contar um pedacinho que aconteceu, Guilherme, na minha vida. Tem uma pessoa nessa história de consórcio, do Grupo New Chase, do Grupo GNC, do Grupo Sanave, que eu ainda não descobri exatamente o que significa essa pessoa na minha vida e eu na vida dessa pessoa. Fernando Coelho. Até porque eu estou no Grupo New Chase através do Fernando Coelho. Eu conheci Fernando Coelho quando ele era supervisor de venda de veículos novos da Saveiro, antiga Saveiro, em Água de Menino, Salvador. Eu trabalhava num consórcio chamado Abracom, um consórcio mineiro, e quando nós contemplávamos as nossas cartas, a gente ia negociar a entrega do veículo na Saveiro com ele, para ganhar comissão, etc, tal. Ali eu conheci Fernando, ele garotinho, e eu garotinho também, que coincidentemente nós nascemos no mesmo ano, nós nascemos em 1962, somos da mesma geração, somos contemporâneos. E eu fui embora para Belo Horizonte, voltei, e quando em 91 o Fernando viu que eu tinha voltado para Salvador, e eu fui fazer uma visita a ele já na Sanave, e ele falou, pô, eu quero você aqui, tal. E ele foi que me trouxe para a Sanave, e depois, na sequência, para Codisman, que virou Grupo GNC, e hoje New Chase. Portanto, eu tenho assim uma história com o Fernando Coelho muito grande, muito bacana. Mas tem um ponto nessa história que até me emociona. E eu não sei o significado disso, conforme eu falei no início dessa minha conversa. Eu não sei o significado da vida do Fernando na minha vida e nem o significado da minha vida na vida do Fernando Coelho. Por que eu estou te falando isso? Você lembra de um voo da Gol saindo de Manaus que caiu, matou todo mundo aí? Sim. Você lembra desse voo? Não. Eu estava nesse voo. Eu estava neste voo. E o Fernando Coelho brigou comigo e me tirou desse voo. Ou seja, Fernando Coelho salvou minha vida. A minha e a de Roberto Cabral, que trabalhava conosco. Nós tínhamos uma concessionária Yamaha em Guanambi, e essa convenção foi da Yamaha. Em Manaus. Nós íamos sair num voo do dia seguinte, tinha acabado a convenção, ia ficar só para show. Falei, Roberto, vamos embora para Salvador, vamos trabalhar, vender moto. E estava tudo pronto para a gente vir no dia seguinte. Aí nós fomos no balcão do próprio hotel, que tinha uma agência, e perguntamos se tinha vaga naquele voo. Tinha 2 vagas, uma minha e uma do Roberto. Eu falei, vamos transferir. Pagava 230 e poucos reais cada um da transferência. Pedimos para transferir a vaga. Aí falou, Roberto, vamos falar com o Fernando, arrumar as malas, vamos pegar esse voo. Foi aí que nós fomos até Fernando. Fernando, ó, acabou já a convenção, que vai ter festa, vamos embora. Roberto, tal, e tem um voo que sai agora, a gente vai nesse voo.
Não, o Fernando falou, não vai. A gente veio junto, a gente volta junto. Vocês não vão nesse voo. Fernando, eu já reservei, já paguei. Ele fez, não vai, não tem problema. Vocês não vão nesse voo. Vocês vão voltar comigo. Tanto eu quanto o Roberto. A gente ficou meio aborrecido. Pô, os caras tal. E... Enfim, falei, Roberto, bora. O Fernando tá falando, ele não é o chefe. Bora obedecer. Mas obedecemos meio irados, né? Bom, quando dá 17 horas, 5 horas da tarde, saem todos os jornais que aquele avião havia sumido dos radares. Esse foi o primeiro anúncio. Falei, Roberto, era o avião que a gente ia. Avião não some de radar. Ele não foi raptado. Esse avião caiu, cara. Ele fez, não, mas falou que sumiu. Caiu. Horas depois, veio então a confirmação que aquele voo que a gente viria, que a gente estaria nele e que Fernando Coelho salvou a minha vida, a vida do Roberto, aquele avião tinha caído e morreu todos a bordo. Então, é como eu te falei, essa história é minha com o Fernando Coelho. Eu estou no grupo de notícias através dele e essa passagem que ele salvou a minha vida nesse voo e tantas outras passagens que eu estou contando no meu livro. Interessante essa coisa. Você tem que fazer... Bom, você se especializou também em outras coisas, né? Então, Sim. Acho que valeria a pena entender isso aí, mas realmente é a força da amizade entre vocês e ou seja, ele já abriu as portas do grupo para você, foi uma oportunidade. E depois teve se você, que é um fuçador, que eu sei que você é fuçador, for fuçar, você provavelmente vai achar alguma coisa aí, Numa regressão em vidas passadas, numa talvez. regressão, eu não sei. Eu não sou expert no assunto, mas é o mínimo, né? É o mínimo porque realmente isso aí gera uma conexão muito forte entre vocês, né? E assim, eu também tenho lembranças interessantes dentro dessa trajetória. A primeira vez que eu pisei numa concessionária do grupo foi em 2005, ou seja, ano que vem vai fazer 20 anos, né? Quando eu pisei pela primeira vez na Grande Bahia Paralela, né? Em 2005. Nós tínhamos aqui, era o único ponto de venda do grupo, na época era a Grande Bahia Paralela. Sim. Além da Codismã, em Vitória da Conquista. Além da Codismã, em Vitória da Conquista, na época. Tanto que a Codismã hoje, depois a Grande Bahia Norte, que fica na Paralela, no início da Paralela, vindo do aeroporto, ela tinha a Itapuã Veículos, que era do outro lado, que hoje é um shopping, sim, né? Sim. E a Codismã. Então, e o Fernando também foi uma das primeiras pessoas. Eu aprendi muito com ele também em negociação, em seriedade, em fazer negócios sustentáveis, né? Não dar voo de galinha, né? Então, aprendi muito, né? Até porque em 2005 a gente também teve aquela outra história de 2005 também com o teu time. Hoje a gente trabalha para ter qualidade vendendo 700 cotas. Sim. E consegue vender 700 cotas com qualidade. Mas eu me lembro que cada cota importa. E isso eu aprendi com o teu representante de consórcio que hoje ele atende, né? Que é o Marco Borges. Ele fala, cada cota importa. Por isso que ele é marcota. Por isso que ele é marcota. Mas naquela época eu já tinha isso, porque a gente, sem ter a ambição, né, de vender 700 cotas, e você tendo um compromisso na época com uma outra administradora, a gente fez um pacote com o time para vender 30 cotas. E a gente foi comemorar as 30 cotas embaixo De uma mangueira ali. de uma mangueira, né? Chamava restaurante Mangueira, se não me engano, né? Aqui em Cabula. Aqui em por aí. Salvador, em Cabula, né? É. Né? Ou em Periperi. Não, é Cabula. É restaurante o Mangueirão, Mangueira. Era uma mangueira grande. É isso mesmo, Cabula. E eu tive mais prazer, talvez, comemorando aquelas 30 cotas, sem nenhuma demagogia. Com certeza. De ir no Nurses, que o cara joga o salzinho aqui, eu vou pagar uma conta de 15 mil reais para 10 pessoas comerem, e ali a gente, né, para fazer as 700 cotas. Então, assim, tá nas pequenas coisas, né, que estão o início de grandes conquistas, né? Exatamente. Se a gente não tivesse dado importância naquelas 30 primeiras cotas que vocês já fizeram
pelo relacionamento, eu não ia depois conseguir galgar a oportunidade de chegar para vocês e fazer, vamos fazer um acordo para vender 700, né? Sim. Né? Então, tudo é a construção do caminho. Verdade. E você não precisa ter pressa, né? Porque quem tem pressa, e a minha história mostra isso, vira a esquina e bate. Então, tudo no seu devido tempo. É ter consistência, foco, credibilidade, autocredibilidade, né? Acreditar nos seus propósitos e colocar a velocidade de acordo com a necessidade do avanço. Não precisa você avançar mais do que o necessário. Não precisa andar a 800 nem a 8. Anda a 80 que você chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar. E seguro, tranquilo. Exato. Guilhermão, rapaz, esse é o segundo episódio, a segunda parte do nosso bate-papo. A gente fugiu até do script, né? Na verdade, esse podcast, que na verdade é um bate-papo, mas ficou Lógico. mais informal do que eu imaginava que ia ficar. Para mim foi muito prazeroso, espero que tenha sido para você tão prazeroso quanto está sendo, quanto foi para mim, está sendo, e sobretudo que tenha muito prazer as pessoas que estão nos assistindo, né? Exatamente. Que tenha sido prazeroso, que tenha sido edificante, né? E que tenha sido uma porta de descobertas para novos empreendimentos a partir daí, sobretudo na nossa rede de concessionárias, que os que estiverem nos assistindo, né? Que entendam e que dê uma oportunidade para vivenciar o consórcio dentro da sua loja, que ele vai se surpreender, como a gente tem se surpreendido assim. Só está perdendo, né? o tempo todo. Quem não coloca consórcio como uma unidade de negócios dentro, tá perdendo oportunidade. Até porque todos os estigmas ficaram no passado. Pois é. Né? Medo, ação trabalhista, um monte de obstáculos que a gente ainda escuta nos dias de hoje e que quem está fazendo bem feito. E a gente prova que, mesmo sendo um país com extensão continental como o nosso, a gente tem cases de sucesso em diversas localidades geográficas do Brasil. Sim. Não é só no Nordeste. O Nordeste e o Norte compram mais consumidor. Não é isso. Uma das minhas maiores máquinas hoje está no interior de São Paulo, né? Que historicamente é uma região que é uma locomotiva de negócios, né? Com um público com condições socioeconômicas super favoráveis, a gente encontra maneiras de usar o consórcio como produto de investimento, produto de poupança, produto de funding, né, para quem busca ter oportunidades. E o varejo precisa enxergar isso, né, e investir, porque você tem uma concessionária, né? Uma concessionária é um negócio que, logicamente, é um negócio financeiro que exige o máximo de atenção na engrenagem ali. Se você perder a mão, né, porque é muito faturamento com lucro, né, tendo que ser gerenciado ali com margens relativamente apertadas. Então, e a soberania sempre é do mercado. Né? Por mais que você seja competitivo, você esteja adequado ao que o mercado está exigindo, não subestime. Assim como a gente não deve subestimar o oceano e não brincar com o mar, a gente também não deve subestimar o mercado. Sim. E você ter uma marca, né? Seja a nossa, né, que é centenária, Chevrolet, que só por ser centenária já mostra robustez, como outras marcas que a gente tem dentro do cenário automobilístico nacional, não desperdice a chance de trabalhar toda a prateleira que você tem à sua disposição para te gerar rentabilidade e sustentabilidade. E retenção de clientes. Tá aí então o recado dado aí pelo nosso guru, para você que faz parte da rede de concessionária Chevrolet. Eu quero que você seja o meu concorrente, né? Meu competitivo, porque quanto mais Chevrolet no mercado, mais Chevrolet o mercado quer. Essa é a verdade. Além de todas essas facilidades que o Guilherme acabou de relatar aqui, você vai se surpreender trabalhando com só Chevrolet. Pode montar sua própria equipe ou terceirizar. Enfim, tem muitas e muitas aí possibilidades. Guilherme, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, guru. Ficaria aqui a vida toda conversando com você, que é edificante. Vamos continuar, vamos sair para jantar agora. Vamos sim. Muito obrigado a você, tá? Obrigado. Espero em outras oportunidades.
Até porque a gente nunca se separa, né? A gente vai sair do ar do podcast, vai voltar a jantar agora, como você falou, e continuar o nosso trabalho vendendo consórcio Chevrolet, que é o melhor negócio do mundo que a gente faz. Muito obrigado, Guilherme. Até a próxima, hein? Obrigado a você, Ailson. Valeu, galera. Então, mais uma edição do nosso podcast Ailson Lindo Convida. Confere lá, hein? Bate na porta do vizinho, avisa pra galera que Ailson Lindo convida. Tem coisas bacanas que você não pode ficar de fora, não pode ficar sem saber, tá? Ailson Lindo Convida, feito pra você. Até a próxima. Ailson Lindo convida, novidade e informação pra